神道成肉身的称呼是基督，所以将能赐给人真理的基督成为神，这一点也不过分。因为他有神的实质，他有神的实质，他有人所不能达到的神的性情与做工智慧，而那些不能做神的工作，却自称为基督的人，才是冒牌货。所谓的基督，不仅仅就是神在地上的彰显，而是神在地上开展工作，完成他在人中间做工的特有的肉身。这个肉身不是任何人都能代替的，而是足可担当神在地上工作的肉身，是可以发表神性情的肉身，是足可代表神的肉身，是能供应人生命的肉身，是能供应人生命的肉身。 Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus revelam o que é a encarnação e como discernir entre o verdadeiro Cristo e os falsos cristos. No passado, eu não entendia essa verdade quando seguia o Senhor e não sabia como reconhecer os falsos cristos. Eu ouvia apenas o pastor e os presbíteros. Eu tinha medo de ser enganada. Por isso, ter cuidado com os falsos cristos era prioridade na minha fé. Esse medo me prejudicou, pois eu não ousava buscar a manifestação e a obra de Deus. Quase perdi a salvação de Deus dos últimos dias. Agora eu percebo que foi por pouco. Sim. Eu gostaria de partilhar minha experiência. Maravilha. Desde pequena, eu frequentava a igreja e lia a Bíblia com a minha mãe. Depois que cresci, entrei para um grupo de jovens na igreja. O pastor de nossa igreja tinha doutorado em teologia. E sempre dizia que era muito difícil ser pastor, que era necessário a força do Espírito Santo para seguir em frente. Nós o admirávamos muito, pensando que ele era movido pelo Espírito Santo e que agradava a Deus. Ele sempre citava um versículo das Escrituras. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Ele sempre nos dizia que, nos últimos dias, haveria falsos cristos que enganariam as pessoas. Por isso, deveríamos tomar cuidado. Em especial, aqueles que sabiam pouco sobre as Escrituras e tinham pequena estatura. Ele nos dizia para não ouvir, ler ou examinar os ensinos de outras denominações, para que, assim, não fôssemos enganados. O clero também dizia muitas coisas negativas sobre a Relâmpago do Oriente e nos mandava manter distância. Ele dizia que deveríamos apenas ler a Bíblia, confessar e nos arrepender diante do Senhor todos os dias e sempre ficarmos alertas para sermos levados ao reino dele quando ele retornar. Naquela época, eu acreditava plenamente nisso e por isso eu não ousava frequentar outras igrejas. Eu fazia o que o pastor nos mandava fazer. E pensava que, agindo assim, estaria salvo quando o Senhor retornasse. Um dia, o irmão Yu da igreja me encontrou na escola e disse que minha mãe e minha irmã pareciam ter aderido à Relâmpago do Oriente. Ao ouvir isso, eu fiquei chocada. Pensei, o pastor não nos disse para ficarmos longe da Relâmpago do Oriente? Como minha mãe pôde ter se juntado a eles? Então, o irmão Yu me contou uma série de rumores terríveis sobre a Relâmpago do Oriente. Fiquei com mais medo ainda. Realmente entrei em pânico. O irmão Yu me pediu para perguntar
a minha mãe se isso era verdade, enquanto eu gravava a resposta dela. E depois mandar a gravação da resposta para ele. Eu concordei porque eu tive medo de que a minha mãe se perdesse. Assim, quando cheguei em casa, minha mãe me disse que o Senhor Jesus tinha voltado como Deus Todo-Poderoso. Disse que Ele está expressando verdades e realizando a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, para limpar e transformar as pessoas e salvá-las totalmente do pecado. Ela queria que eu lesse as palavras de Deus Todo-Poderoso imediatamente e investigasse sua obra dos últimos dias. Ao ouvir o que ela disse, eu pensei em todas as coisas ruins que o pastor tinha dito sobre a Relâmpago do Oriente. Fui muito resistente, mas como eu estava gravando o que a minha mãe dizia, eu me controlei e ouvi o que ela disse. No dia seguinte, de novo, ela quis que eu investigasse a obra de Deus Todo-Poderoso. Naquela época, minha mente estava cheia das coisas ruins que o pastor tinha dito sobre a Relâmpago do Oriente. Eu não estava escutando de verdade. E a aconselhei. O pastor e os presbíteros da nossa igreja dizem que não devemos ouvir a Relâmpago do Oriente. É melhor ficar longe deles. Ela respondeu com paciência. Por que eles deveriam atrapalhar nossa investigação sobre a obra de Deus dos últimos dias? Isso está de acordo com os ensinamentos do Senhor? O Senhor Jesus nos disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Deus quer que busquemos com humildade. A Relâmpago do Oriente dá testemunho de que o Senhor voltou. Por isso devemos investigar profundamente. Mas o pastor quer nos impedir de receber o Senhor. Isso não vai contra os ensinamentos do Senhor? Sim. É verdade. Nós temos a obrigação de ouvir o Senhor e não de ouvir o pastor cegamente. É verdade. No passado, nos dias do Senhor, os fiéis judeus não ouviram a voz dele, mas espalharam as mentiras dos sumos sacerdotes, escribas e fariseus, condenando e resistindo ao Senhor. Eles conspiraram para crucificar o Senhor Jesus e foram punidos por Deus. Temos que aprender com a lição deles. Sim. Há uma profecia no Apocalipse que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que o Senhor falará mais quando voltar. Se realmente queremos recebê-lo, temos que aprender a reconhecer sua voz. Veja por você mesmo se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. E saberá se ele é o Senhor Jesus que retornou. Sim, é verdade. Enquanto falava, ela pegou um livro, Declarações de Cristo dos Últimos Dias. Irritada com isso, eu fui para o meu quarto. Depois me acalmei e pensei no que a minha mãe havia dito. Aprender a reconhecer a voz de Deus e buscar humildemente receber o Senhor está de acordo com os ensinamentos dele. Amém. Como a Relâmpago do Oriente está testemunhando que o Senhor retornou e expressou verdades, ouvir cegamente o pastor, sem ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, me pareceu algo insensato. Então, se Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus que retornou e eu não o aceitasse, eu não perderia a chance de receber o Senhor? Mas então, lembrei-me do pastor nos dizendo repetidamente que os falsos cristos apareceriam nos últimos dias. Se eu me desviasse agora, minha fé não teria sido em vão? Ai, meus pensamentos estavam confusos e eu não sabia a quem ouvir. Então, me coloquei diante do Senhor em oração, pedindo que Ele me iluminasse e me orientasse. Mais tarde, minha mãe me aconselhou novamente a ouvir a comunhão da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Hesitei por um momento, mas depois concordei. A princípio, eu não estava aprendendo nada. Mas quando eles mencionaram verdades sobre os mistérios do plano de gerenciamento de Deus para a salvação e seus 3 estágios da obra, eu comecei a prestar atenção. Tudo parecia novo. Eu já tinha participado de muitos grupos de estudos bíblicos, mas nunca tinha ouvido nada do tipo. Meu coração mudou depois da reunião. Decidi estudar a obra de Deus dos últimos dias e apagar a gravação do que a minha mãe havia dito. Amém. Na segunda reunião, o irmão Zhang falou sobre as virgens sensatas e insensatas.
Ele falou: as virgens sensatas são sábias, pois elas anseiam pela manifestação de Deus e são capazes de ouvir a sua voz. É É verdade. verdade. Quando ouvem que o Senhor retornou, elas buscam e investigam ativamente. Elas não são restringidas pelos outros e não se apegam às suas próprias noções. Quando confirmam que é a voz de Deus, elas o recebem e o seguem sem olhar para trás. Esse tipo de pessoa não será enganado pelos falsos cristos. As virgens insensatas não têm discernimento algum e não amam a verdade. Elas não tentam ouvir a voz de Deus para recebê-lo e nem o buscam, mas adoram o status e o poder, ouvindo os pastores e presbíteros como todas as outras pessoas. Não importa como o Senhor bata, elas cobrem os ouvidos e fecham as portas. Elas são ignorantes. Algumas pessoas reconhecem a voz de Deus, mas não se atrevem a segui-lo, com medo de serem rejeitadas pelos outros e expulsas de suas igrejas. Elas não buscam a verdade nem um pouco. Então, como poderiam receber o retorno do Senhor? É sim. Ouvir isso me fez despertar. Percebi que andei dando ouvidos ao pastor e aos presbíteros por tempo demais, sem ousar buscar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Se Deus Todo-Poderoso for realmente o Senhor Jesus que retornou e eu não aceitá-lo, não serei exposta como uma virgem insensata? Sim. O Senhor Jesus nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém. Eu esperava receber o Senhor, com a relâmpago do Oriente testemunhando que ele voltou. Eu deveria ser uma virgem sensata que busca e investiga. Essa é a vontade de Deus. É É verdade. verdade. Assim, partilhei com eles as dúvidas que eu tinha. O Senhor Jesus disse: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Os pastores e os presbíteros usam esses versículos para nos alertar contra os falsos cristos nos últimos dias, dizendo que qualquer notícia da volta do Senhor é falsa. Nós não ousamos investigar a vinda do Senhor com medo de sermos enganados. Mas acontece que essa não parece ser a prática correta. Sim. Então, de que forma nós devemos compreender o que o Senhor disse? Como evitar ser enganados pelos falsos cristos e receber o Senhor? Então o irmão Zhang comunicou: as pessoas que leem a Bíblia sabem que existirão falsos cristos e falsos profetas que enganarão o povo quando o Senhor voltar. Uma vez que o clero sempre usa essa passagem da Escritura para alertá-las contra os falsos cristos e falsos profetas. A maioria das pessoas vê isso como algo essencial em sua fé. Elas acham que todas as notícias da vinda do Senhor são falsas. Mas isso está de acordo com o verdadeiro significado que está nas palavras do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Isso nos mostra que o Senhor Jesus nos disse apenas que os falsos cristos e profetas apareceriam nos últimos dias e que eles realizariam grandes sinais e prodígios com o intuito de enganar as pessoas. Assim deveríamos ter discernimento. Ele nunca disse que todas as notícias sobre o retorno do Senhor seriam falsas. Exato. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus também disse que voltaria. Portanto, a partir do momento que afirma que qualquer notícia do retorno do Senhor é falsa, o clero não está negando descaradamente o retorno e as palavras do Senhor e condenando a obra e a manifestação de Deus? É verdade. Eles não estão enganando as pessoas e contradizendo o Senhor abertamente? Ao retirar os versículos de contexto e interpretar erroneamente o que o Senhor quis dizer, dizendo que tais notícias são falsas, não estamos condenando a manifestação de Deus e também a sua obra? Então, como é que podemos receber o retorno do Senhor? Sim, Sim, com certeza. Ouvir a comunhão do irmão Zheng abriu meus olhos. Esses versículos dizem sim que os falsos cristos realizarão grandes sinais e prodígios nos últimos dias para enganar as pessoas. Os pastores e presbíteros conhecem bem a Bíblia.
Então, por que não enxergaram isso? Como discernir os falsos cristos? Isso. Então, o irmão Zeng leu mais algumas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Se durante o dia de hoje surgir uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres, e se essa pessoa afirmar que ela é Jesus que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos e sua imitação de Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída. E Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. Se durante os últimos dias Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas e ainda expulsasse demônios e curasse os doentes, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra. E a obra de Jesus não teria significado ou valor. Assim, Deus realiza uma etapa de obra em cada era. Uma vez que cada etapa de sua obra foi concluída, logo é imitada por espíritos malignos. E depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus muda para um método diferente. Uma vez que Deus completou uma etapa de sua obra, ela é imitada por espíritos malignos. Isso deve estar claro para vocês. Se nos últimos dias aparecesse um Deus igual a Jesus, alguém que curasse doentes, expulsasse demônios e fosse crucificado pelo homem, esse Deus, embora idêntico à descrição de Deus na Bíblia e de fácil aceitação pelo homem, não seria, em sua essência, a carne usada pelo Espírito de Deus, mas por um espírito maligno. Pois é princípio da obra de Deus não repetir o que ele realizou. Logo, a obra da segunda encarnação é diferente da primeira. Amém. Depois de ler, ele partilhou esta comunhão. Deus é sempre novo e nunca velho. Ele jamais repete sua obra. Sempre que Deus começa um novo estágio de sua obra, ele declara novas palavras e guia as pessoas por uma nova senda de prática. Por exemplo, quando o Senhor Jesus veio, ele não emitiu a lei e os mandamentos outra vez, mas realizou a obra de redenção sobre a fundação existente na antiga obra. Ele expressou o caminho do arrependimento, ensinando as pessoas a se confessar e se arrepender, a amar seus inimigos, perdoar, amar uns aos outros e muito mais. Por fim, ele foi crucificado como oferta pelo pecado do homem. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso não realiza sinais ou prodígios, nem cura doentes e expulsa demônios. Em vez disso, ele realiza a obra de julgar e limpar, edificando-a sobre a sua obra de redenção. Ele expressa verdades, expõe os caracteres corruptos e a natureza satânica do homem. E também julga a injustiça do homem. Ele dá aos homens todas as verdades de que precisam para serem limpos e plenamente salvos, salvando-os por completo da influência sombria de Satanás e de sua corrupção para que sejam ganhos por Deus. É assim que a obra de Deus para salvar completamente a humanidade chega ao seu fim. É exatamente isso. Sim, é isso mesmo. A obra de Deus se eleva mais a cada estágio e ela jamais se repete. Se o Senhor voltasse realizando sinais e prodígios, curando doentes e expulsando demônios, a obra de Deus se repetiria. Ela não teria nenhum valor. É verdade. Mas algumas pessoas alegam que Deus pode apenas realizar sinais e prodígios, curar os doentes e expulsar demônios. Essas pessoas põem limites em Deus e pensam que sua obra não pode avançar. E é justamente por isso que Deus nunca repetiria sua obra. E qualquer pessoa que realiza esses sinais é, sem dúvida, um falso Cristo. Com Isso certeza. mesmo. Verdade. A maioria dos falsos cristos está possuída por espíritos malignos. Eles não podem expressar a verdade, muito menos começar uma nova era e encerrar a antiga. O máximo que podem fazer é imitar a obra do Senhor Jesus e realizar simples prodígios para enganar as pessoas. Mas o que o Senhor Jesus fez, como o milagre da ressurreição e alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, os falsos cristos não conseguem imitar. Apenas Deus tem esse tipo de poder e autoridade. Os falsos cristos não possuem tal poder. Tem toda a razão. Correto. Verdade. Se alguém não expressa a verdade, mas ao mesmo tempo realiza sinais e prodígios e se autodenomina Cristo, sem dúvida essa pessoa não é o Cristo verdadeiro. Com esse princípio, podemos discernir o verdadeiro Cristo dos falsos. Sim. Com a comunhão do irmão Zeng, aprendi que a obra de Deus é sempre nova e nunca velha, e que ele nunca realiza a mesma obra 2 vezes. Falsos cristos não podem fazer a obra de Deus. Eles apenas imitam a antiga obra de Deus e realizam alguns prodígios para enganar as pessoas. Esse é um princípio para se discernir os falsos cristos. São como produtos falsificados, criados para que se pareçam com o original.
Mas ainda assim continuam sendo falsos. Os falsos cristos também são assim. Aquela comunhão me esclareceu muito. Graças a Deus. Então, o irmão Zeng continuou sua comunicação. A coisa mais importante para discernir aqueles que são falsos cristos é conhecer a essência de Cristo. Essa é a peça mais básica e a mais importante. Então, ele leu 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ele que é a encarnação de Deus deve possuir a substância de Deus. E ele que é a encarnação de Deus deve possuir a expressão de Deus. Já que Deus se torna carne, ele levará adiante a obra que precisa fazer. E já que Deus se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder a vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Para investigar se é a carne encarnada de Deus, o homem deve determinar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não a carne encarnada de Deus, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela sua substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção na sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Se o homem olha apenas a sua aparência exterior e ignora a sua substância, então isso mostra a ignorância e a ingenuidade do homem. Amém. Deus tornado carne é chamado de Cristo. Logo, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a substância de Deus. E possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que são inalcançáveis pelo homem. Aqueles que se dizem Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na Terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não é do tipo que pode ser substituída por qualquer homem, mas do tipo que é capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na Terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da substância de Cristo. E por isso eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Amém. Depois de ler essas palavras, o irmão Zeng comunicou: Cristo é Deus encarnado. Ele é o Espírito de Deus revestido em carne de uma pessoa comum, com humanidade normal e plena divindade. Cristo parece bastante comum, mas sua essência é divina. Por isso, ele pode expressar a verdade, o caráter justo de Deus, e começar uma nova era e encerrar uma antiga. Somente ele pode redimir e salvar a humanidade. E expressar a verdade para sustentar e pastorear as pessoas a qualquer momento. Ninguém tem a capacidade de tomar o seu lugar. É verdade. O Senhor Jesus era Cristo, o próprio Deus encarnado. Embora ele parecesse uma pessoa comum aos olhos do homem, ele encerrou a era da lei e começou a era da graça, e deu ao homem o caminho do arrependimento. Ele tinha autoridade para perdoar pecados, e sua crucificação redimiu os pecados de todos. O Senhor Jesus realizou muitos sinais e prodígios, como acalmar uma tempestade, o dos 5 pães e 2 peixes, e ressuscitar pessoas. Ele mostrou o poder e a autoridade de Deus. O Senhor Jesus também pregou em toda parte e expressou verdades para sustentar e pastorear as pessoas com base nas necessidades que elas tinham naquela época. As palavras e a obra do Senhor Jesus nos mostraram que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. A obra e palavras do Senhor Jesus provaram completamente que Ele era Deus encarnado e o Redentor da humanidade. Amém. Amém. Sim. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, encerrando a Era da Graça e iniciando a Era do Reino, e trabalhando para julgar e limpar as pessoas nos últimos dias.
Ele expressa seu caráter justo, que não tolera nenhum tipo de ofensa. Suas palavras não só revelam os mistérios de seu plano de gestão de 6.000 anos, mas também expõem e julgam a raiz do pecado humano, da resistência do homem a Deus e de seu caráter corrupto. E declara com clareza todas as verdades de que o homem precisa ter em sua vida para ser purificado e salvo. Essas verdades incluem como Deus julga e purifica o homem, como ele deve obedecer e crer em Deus, quem agrada a Deus, quem ele detesta e elimina, que busca pode levar à purificação e ao aperfeiçoamento, o fim e o destino da humanidade e muito mais. Por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus, enxergamos a verdade da nossa corrupção por Satanás. E conhecemos o caráter justo e santo de Deus que não pode ser ofendido. Nós nos prostramos diante de Deus e nos arrependemos. Começamos a temer e a nos submeter a Deus. E nosso caráter de vida finalmente começou a se transformar. Graças a Deus. Graças a Deus. A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso provam que Ele é Deus encarnado, a manifestação de Cristo nos últimos dias. Amém. Sim. Falsos cristos são, em sua essência, espíritos malignos. Eles não podem expressar a verdade, muito menos salvar a humanidade de seu caráter corrupto. Eles apenas disparam diversas mentiras e falácias para enganar e ferir as pessoas. Quem segue um falso Cristo não ganha o sustento para a vida, nem a obra do Espírito Santo. Não importa quanto tempo a pessoa creia, ela nunca vai entender a Deus ou a verdade em suas palavras, e seu caráter de vida nunca vai se transformar. É verdade. Na verdade, seguir um falso Cristo é o mesmo que seguir um espírito maligno. É verdade. Quem se denomina Cristo ou Deus, mas não pode expressar a verdade, é sem dúvida um falso Cristo ou um espírito maligno enganador. Sim. Falsos cristos não podem expressar a verdade ou realizar a obra de Deus. Não importa o quanto digam que são Deus ou Cristo, eles nunca serão. Verdade e mentira são dois mundos separados. Dizer que alguém é Cristo não torna isso verdade. O que determina isso é a essência de Cristo e a obra que ele realiza. Sim. Apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo expressa a verdade e a justiça de Deus e realiza a própria obra de Deus. Isso é determinado pela essência dele. Amém. É verdade. O irmão Zeng também disse: tudo que vem de Deus florescerá. Não importa o quanto as pessoas resistam, condenem e neguem a obra de Deus, ninguém ou nenhum poder tem a capacidade de pará-la. A essência de Cristo não pode ser negada por ninguém. Ele é Cristo e assim sempre o será. Amém. Quando o Senhor Jesus trabalhou, os líderes judeus e o governo romano condenaram, opuseram-se a ele e chegaram ao extremo de crucificá-lo. O Senhor Jesus foi rejeitado por aquela geração. Mas agora, 2.000 anos depois, seu evangelho se espalhou por todos os cantos do planeta. E todo mundo religioso reconhece que o Senhor Jesus é Cristo. Amém. Agora, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso sofre a oposição e a condenação frenética do PC chinês e dos religiosos. Mas o caminho verdadeiro e a verdade sempre prevalecerão. E isso ninguém poderá deter. Amém. Sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso já estão na internet há algum tempo, dando testemunho para todo mundo. Cada vez mais pessoas estão reconhecendo a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso, vendo que Ele é o Senhor Jesus que retornou e estão voltando-se para Ele. Graças a Graças a Deus. Os falsos cristos não têm a verdade, eles não podem conquistar as pessoas. Suas palavras e ações não podem ser expostas para as pessoas. E eles nunca ousariam disponibilizá-las na internet para que todos pudessem buscar e investigar. Pois os falsos cristos são sombrios e malignos e não suportam a luz. Eles apenas realizam pequenos sinais e prodígios e cospem suas mentiras. E escondidos nas sombras, eles enganam as pessoas tolas e ignorantes. Nada que vem de um falso Cristo ou de um espírito maligno pode durar. Eles logo se dispersam e desaparecem. Exatamente. Essa comunhão me mostrou a verdade sobre discernir os falsos cristos do verdadeiro Cristo. Eu fiquei muito emocionada. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode expressar a verdade e realizar a própria obra de Deus. Quem se diz Cristo, mas não pode expressar a verdade ou salvar a humanidade, é um falso Cristo. Saber disso foi uma experiência maravilhosa. Amém. No passado,
Eu adorava cegamente o pastor e sempre acreditava no que ele dizia, com medo de ser enganada por um falso Cristo. Não ousei buscar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Pensei que continuar na minha igreja, ouvindo meu pastor, seria uma aposta certa. E eu entraria no reino dos céus quando o Senhor viesse. O clero sempre disse que qualquer notícia sobre a vinda do Senhor é falsa e nos impediu de investigar o caminho verdadeiro. Agora vejo que eles é quem são os enganadores, os guias cegos. Sim. Assumo que também fui tola. Não busquei ouvir a voz do Senhor, mas acreditei no clero sem ao menos questionar. Meu medo exagerado me fez mal, pois acabei me fechando e quase perdi a chance de receber o Senhor. Foi por pouco. Foi mesmo. Após a comunhão, li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso e aprendi mais sobre o mistério da encarnação, a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem, assim como toda a história por trás da Bíblia. Isso foi esclarecedor. Eu obtive a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. E aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Isso é maravilhoso.